Jovens pelo Direito de Viver é o tema do Trilhas da Democracia de hoje. As nossas convidadas são Adriele Gomes, integrante do coletivo Rua, Juventude Anticapitalista, e Cássia Queiroz, uma das coordenadoras do Fórum das Juventudes de Pernambuco. Cássia, o que é os Jovens pelo Direito de Viver? Jovens pelo Direito de Viver, ele é uma campanha do Fórum de Juventude de Pernambuco, certo? O Fórum de Juventude de Pernambuco é uma união de coletivos daqui de Pernambuco, que tem gente do campo e da cidade, de comunidades tradicionais, como Quilombo, comunidades indígenas, e vem desde o Alto Sertão até a região metropolitana. E aí a ideia é fazer uma campanha que consista realmente em pautar os direitos de todas as juventudes que estão aqui no nosso território pernambucano. Então, isso é os Jovens pelo Direito de Viver, assim, é o grande gancho dessa campanha que o Fórum vem fazendo nesses últimos anos. E a campanha começa em que ano? A campanha, a gente está em 2019, não é isso? A campanha começa em 2017. 2017, certo? E aí a gente tem, dentro dessa campanha, várias atividades. O fórum, ele nada mais é do que o conjunto dos coletivos. Então, assim, a campanha vai acontecer no dia a dia das atividades nos coletivos, em rodas de conversa, em panfletagem, em extenso, em produção de material, realmente dando voz a todas as juventudes aqui de Pernambuco e realmente pautando as nossas necessidades diárias. Isso. E quando a gente fala do direito de viver, né, da juventude, não é só a questão do genocídio, né? A gente fala também do genocídio da população negra, mas a gente fala do direito do trabalho, a gente fala denuncia o feminicídio, a gente denuncia a homotransfobia também. Então, quando eu falo Jovens pelo Direito de Viver, é justamente todos esses direitos que a gente tem em sociedade, como os nossos direitos civis, que são retirados todos os dias e que têm sido retirados na conjuntura atual também. Então, por exemplo, agora, né, no nosso último ato, a gente conseguiu denunciar, né, as questões do feminicídio, que aumentou esse ano, né, em 25%, cerca de 25%, né, das mortes de mulheres por armas de fogo. A gente conseguiu denunciar o aumento da homotransfobia, a gente conseguiu denunciar também a questão do direito à moradia do jovem, a gente denunciou também a questão também do genocídio da população negra, que é o que a gente mais toca também, né. Então, quando fala, né, do direito de viver dos jovens, é toda essa questão de abrangência na sociedade e de todas essas opressões que o jovem, principalmente o jovem negro que está na periferia, o jovem indígena, o quilombola, tem sofrido ao longo dos tempos. Bom, pelo que vocês estão falando, o perfil dessa juventude é um perfil diferente da forma tradicional de organização dos jovens na União Nacional dos Estudantes, nas uniões metropolitanas estudantis, organizações de estudantes secundaristas, ou eu estou enganado? Não, assim, na verdade não é que seja um perfil diferente, é que são perfis a mais. Né? Assim, o fórum, ele comporta hoje mais de 50 coletivos. Então, assim, nesses coletivos há vários S's, né? Tem desde a Adriele, que é do Rua, que representa a galera aqui da região metropolitana, eu que sou do Agreste, que é uma realidade totalmente diferente, mesmo lá em Surubim, tendo o núcleo do Rua, mas assim, são debates e bandeiras totalmente diferentes, até o pessoal do Estrucá, que é de Cabrobró, Sertão, que também traz bandeiras diferentes. Então, assim, é um coletivo de coletivos. Então, a diferença desse nosso para os outros coletivos, que você citou aí alguns, de grandes bandeiras, assim, de grande visibilidade, desculpa, é justamente a quantidade de bandeiras. O fórum, ela agrega e se compromete a pegar a bandeira do outro, entende? Então, assim, mesmo as minhas necessidades não sendo a mesma de Adriele, a gente partilha as nossas preocupações e aí, tipo, ela defende minhas bandeiras também e eu defendo a bandeira dela também. Então, é uma união de coletivos realmente de mãos dadas, jovens do campo e da cidade realmente gritando e tentando ter voz e dizendo, não, a gente realmente tem o direito de viver, a gente tem o direito e
a gente faz questão que esse direito seja validado. Agora, não só, assim, o desmanche das políticas públicas é gritante, mas isso também no nosso dia a dia, no desrespeito para com a gente, sabe? Nos pequenos detalhes. Então, assim, se eu pego a bandeira de Adriele, a Adriele pega a minha bandeira, assim, tem uma força maior. Eu não preciso ser indígena para pegar a bandeira da causa deles, sabe? Nós temos alguns jovens indígenas no nosso fórum, assim, eu digo alguns jovens que estão construindo com a gente diariamente. E todas as etnias aqui de Pernambuco que estão dentro do fórum. Mas, assim, eu não preciso ser indígena para levar essa bandeira, certo? Assim, até o março, quem estava na representatividade, representando o Agreste, né? Quem estava na coordenação do fórum, representando o Agreste, era Mireliane, que é Capinauá. Em março a gente teve nossa assembleia e aí assumiu eu e Diego Chucuru. Mas assim, uma coisa muito legal que ela disse foi o seguinte: eu não vou me candidatar para concorrer porque tenho certeza que Cássia vai levar nossas pautas. Então, assim, é realmente ter essa certeza que a gente está de mãos dadas. A estrutura do fórum é uma estrutura colegiada. Isso, colegiada, isso. Deixa eu explicar. É uma coordenação colegiada que conta com 2 coordenadores de cada região. 2 coordenadores da região metropolitana, 2 coordenadores da Zona da Mata, 2 coordenadores do Agreste e 2 coordenadores do Sertão. Então, assim, é colegiada justamente para dar voz a todas essas juventudes mesmo, sabe? Para dar voz igual, para mostrar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e, assim, as nossas angústias também. Lógico que a realidade da região metropolitana é totalmente diferente da realidade do pessoal que vem de Sertão. Certo? Assim como a gente que está no Agreste, bem no meio do estado, é uma realidade totalmente diferente das duas. E a Mata também, nem se fala. Então, assim, a gente precisa ter esse diálogo entre todas as regiões de Pernambuco para que, quando eu esteja em algum canto, eu possa realmente falar em nome do pessoal da Mata, do Agreste, da Metropolitana mesmo e do Sertão, mesmo eu não sendo das outras regiões. Mas, então, a ideia é essa, é que quando a Adriele esteja em um canto, que ela escute alguma coisa que viole o direito de uma dessas juventudes, ela também possa se sentir incluída e ter voz, ter lugar de fala para defender, sabe? Esse ano teve a eleição do Conselho Estadual de Juventude, e aí, tipo, uma das nossas incidências é isso, formar o jovem para que ele ocupe seus espaços. E nós estávamos lá, eu estava enquanto IPJ, que eu estou no FOJUP, enquanto IPJ. O que é IPJ? O Instituto de Protagonismo Juvenil. É uma associação de jovens do Agreste, ela tem sede em Surubim, e estamos aí há 9 anos. Ela vem com base, na verdade, de dentro da Pastoral da Juventude, que é uma das pastorais da Igreja Católica, e alguns grupos de base sentiam a necessidade de levar essa preocupação com a juventude para fora das paredes da igreja. E aí nasceu o IPJ, essa associação de jovens, que aí hoje tem várias denominações religiosas dentro, tem uma diversidade muito grande de jovens. É realmente um espaço. Eu queria pegar esse ponto da diversidade. Pelo que você acaba de falar, queria que a Adriele narrasse um pouco, percebe-se claramente uma diversidade, uma pluralidade na constituição do fórum. Isso é uma impressão minha ou realmente... Não, sim, existe. Como a Cássia falou, a gente tenta, né, agregar todos os coletivos. Você falou sobre, né, a juventude, né, que faz parte da UNE ou da UBS, mas essas juventudes, elas também podem estar agregadas dentro do fórum, né? Então, o que a gente quer é unificar as lutas. Não tem opressão maior, opressão menor, são opressões. Então, a gente acredita que essas lutas precisam estar unificadas, né? A luta do indígena, a luta contra os cortes na educação, a luta de estudantes secundaristas, né, também. Então, a gente tem essa diversidade porque a gente acredita que essas lutas precisam estar unificadas e aí a gente luta também pelas questões até mesmo trabalhistas, né, porque o jovem também está inserido e aí, enfim, a gente tenta unificar todas essas pautas para que a gente tenha mais força. O que ela falou de lugar de fala, né, de eu não precisar ser indígena para poder levantar a bandeira do indígena, eu acho que tem muito mais a ver com a sua humanidade, né, para com o outro, a empatia para com o outro,
do que, enfim, um coletivo ou levantar a bandeira de algo. Não tem a ver com levantar a bandeira, tem a ver com estar do lado do outro, né? Com a gente ver que existem opressões, a gente ver que existem pessoas que estão lá, naquelas minorias que são totalmente deslegitimadas todos os dias, e a gente conseguir dar a mão um para o outro e tentar levantar juntos, né? Tentar lutar pelos nossos direitos juntos. Então, é basicamente isso. E, quer dizer, vocês estão falando de uma realidade que é uma realidade de Pernambuco, né? Existem outras iniciativas em outros estados que seguem esse modelo do Fórum da Juventude de Pernambuco? Existe. Não estadual, existe regionais. Estadual, acho que Pernambuco, eu posso estar enganada, mas até a última informação que eu tinha é estadual mesmo. Pernambuco é a única. E aí, alguns estados já vêm, né, conversado com alguns de nós para ver como que funciona e tudo mais. Mas, assim, existe algumas regionais em alguns estados. Quer falar? Não, acho que tu falou tudo sobre a questão das regionais. Assim, o conjunto de cidades e tal, mas não a nível de estado todo, que compreenda o estado todo. E como é que se deu o processo de aproximação do teu coletivo, do Rua, com o Fórum? Com o Fórum? Então, o Rua, né, ele tem poucos anos, né, 5 anos, acredito, né, pelo que eu lembre. Só que ele foi, primeiramente, no Rio de Janeiro, né, ele nasceu lá, e depois a gente foi se ramificando em outros estados. Boa parte do nosso coletivo, do Rua, né, ele era muito mais pelo movimento estudantil e tudo mais, porém a gente aqui em Pernambuco, a gente optou de início, apesar da gente hoje estar no movimento estudantil, a gente optou por não atuar tanto e atuar muito mais com outras questões sociais. E aí foi quando surgiu o Fórum de Juventude de Pernambuco e surgiu também a nossa aproximação com os povos indígenas. A gente tem também dentro do Rua pessoas que são indígenas, né, especialmente chucurus. Então, a gente tentou, na verdade, sair um pouco dessa questão do movimento estudantil, que antes, para a gente, era algo que alcançava muito mais apenas as universidades, e a gente tentou sair um pouco disso e nos juntarmos com o Fórum de Juventude, por outras juventudes e por outras questões sociais, né? Também estamos unificados com o Centro Sabiá, né, que é o Centro de Agroecologia. Nós temos o Horta na Rua, né, que é um projeto nosso que foi aprovado no ano passado, né, que a gente tem o financiamento do Fundo Casa, da OAK, para implementar a horta comunitária lá na Brasilite, né? A gente atua também na Escola Zumbi dos Palmares. E aí, quando a gente deu conta de que a gente queria estar mais nesses movimentos mais sociais, né, lidando de fato, né, com o jovem que está na periferia, com o índio que está sofrendo descaso pelas indústrias ruralistas, a gente decidiu deixar um pouco o movimento estudantil do lado. Hoje em dia, a gente já atua no movimento estudantil com mais força, mas também unificando todas as pautas, né? Então, a nossa entrada, né, nossa aproximação com o Fórum das Juventudes de Pernambuco foi justamente desse desejo, né, de querer atuar mais por essas minorias. E foi isso que, a partir do ano passado, ano retrasado, a gente esteve nos Atos Agosto das Juventudes, né, 2017, 2018, principalmente em 2018, a gente atuou muito fortemente no ato. Esse ano também a gente atuou muito fortemente, porque a gente acredita justamente nisso, né, nessa interseccionalidade das lutas, né? De um segurar a mão do outro e conseguir não achar que a sua opressão é maior, mas que todos juntos podemos derrubar as opressões que cada um de nós somos vítimas ao longo da sociedade, principalmente, né? Os indígenas, os quilombolas, que ainda no século XX ainda sofria, né, com grandes questões ruralistas, né, enfim. E aí, enfim, a gente tentou unificar essas lutas e o desejo de unificar, de lutar, de segurar na mão do outro, de acreditar que a nossa luta pode ser mais forte e unidos, fez com que a gente se unisse, né, desde 2017 ao Fórum das Juventudes. E, Cássia, por que o mês de agosto? Então, a gente escolheu o mês de agosto para ser o mês do ato, do Agosto das Juventudes, por conta do Dia Internacional da Juventude, decretado pela ONU. Então, assim, esse mês a gente comemorou e comemora gritando, né, por nossos direitos, mas foi dia 23, mas o dia é dia 14. Mas aí a gente comemora no mês de agosto, porque um dia só não é o suficiente. Então são vários atos, É um ato e várias atividades. Várias atividades. O ato é
culminância. Antecede várias rodas de conversa nas comunidades. Esse ano teve um seminário estadual e, assim, é uma junção de várias atividades. O ato é só a culminância. Adriele, eu queria que você falasse um pouco agora sobre o ponto de vista das juventudes que você representa, sobre a conjuntura política que a gente vive no momento, que é abertamente adversa em relação à conquista de direitos, na verdade, a manutenção de direitos. Então, a gente vê uma conjuntura em que tudo que a gente luta, né, dentro do Fórum das Juventudes de Pernambuco, está sendo ameaçado, né? A gente denuncia a falta de trabalho, a gente denuncia o feminicídio, a gente denuncia a homofobia, mas nessa conjuntura a gente vê que tudo isso que a gente denuncia está se agravando, né? A gente vê o direito de trabalho da juventude sendo retirado, né? A gente vê esse ano um grande crescimento do desemprego e também o crescimento, junto com isso, dos subempregos. A gente vê jovens crescimento do trabalho precarizado. Do trabalho precarizado, né? Sofrendo com essa indústria do precarizado, né? De maneira geral, a gente vê o exemplo das indústrias, né? Das empresas de telemarketing, né? Que, segundo alguns especialistas, é uma grande face, né? Dessa indústria do precarizado. Então, você vê essas empresas que têm uma característica própria, né? De contratar jovens, mas ao mesmo tempo tem uma grande rotatividade. Esses jovens que acabam indo para as ruas, não tendo mais oportunidades de empregos, e você vê um aumento de jovens trabalhando em empregos uberizados, né? Em empregos que o jovem acaba vivendo uma liberdade ilusória, né? Já que a empresa não tem nenhum vínculo, né? Diz que não tem nenhum vínculo, já que não tem nenhum vínculo trabalhista, não dá os direitos que o jovem poderia ter, né? Mas, em compensação, o jovem ele trabalha muito, ele paga altas taxas, ele acaba não sendo abarcado por toda a nossa CLT, que também já está nessa conjuntura, né? De forma muito sensível. A gente vê aí o Ministério do Trabalho ameaçado, a gente vê principalmente mulheres trabalhando em empregos uberizados que têm sofrido também por parte da própria empresa, por parte da sociedade, um grande assédio, mulheres que ganham R$1 muitas vezes para fazer entregas no Uber Eats, por quilômetro rodado de bike e que muitas vezes tem que trabalhar até 16 horas. Então, a gente vê que todo esse desemprego, todo esse crescimento do subemprego, dessa indústria do precarizado, a gente vê que também é algo conjuntural, né? Essa conjuntura não está distante disso quando a gente vê que o próprio Bolsonaro, ele sempre disse que era contra os direitos trabalhistas, ele era contra o direito da juventude, ele era contra o direito do povo indígena, ele era a favor dos ruralistas, ele não gosta de gente preta, de gente pobre, né? E aí a gente vê também as universidades, né? A educação sendo precarizada. A gente vê a educação sendo precarizada, mas isso não é uma crise da educação, isso é um projeto, né? Quem acredita que é uma crise atual está um pouco enganado, porque Bolsonaro, antes de se eleger, ele já dizia, né? Que ele não era a favor das universidades, que ele dizia que era balbúrdia, e a gente vê também a universidade agora estando quase refém, né? Das grandes empresas, né? A gente vê aí o jovem negro, o jovem pobre, que lutou a vida inteira para estar na universidade, agora praticamente sendo expulso de lá, né, com as bolsas sendo cortadas, né? A gente vê o feminicídio aumentando, né? Como eu falei anteriormente, o feminicídio aumentou em até 25%, né, das mortes de mulheres por arma de fogo, principalmente mulheres negras. Então, isso não tem a ver com algo que já veio do passado, não. Isso é conjuntural, sim. Por quê? Porque foi dado carta branca. Foi dado carta branca para tocarem fogo nas nossas matas, foi dado carta branca para os ruralistas atacarem os povos indígenas, foi dado carta branca através do discurso de ódio, né? Então, além disso, a gente vê também um crescimento na homofobia, que cresceu bastante do início do ano para cá. O Grupo Gay da Bahia, nas suas pesquisas, já alegou que a quantidade de pessoas que são trans, que são homossexuais, que são travestis, também aumentou, né? Então, a gente observa essa conjuntura dessa forma, né, que
precarizada, nessa tentativa de precarização da educação, nessa tentativa de sucateamento da saúde pública, da saúde do SUS indígena também, do povo indígena, que está sendo sucateado mais ainda. Então, a gente vê essa conjuntura que acaba assolando a gente, né? Porque o modo desse governo operar é pelo psicológico, né? Então, a gente vê essa conjuntura que quer assolar o nosso psicológico, mas a gente tem que ver como uma forma da gente se unir. A gente tem que ver como uma forma da gente olhar para essa conjuntura e dizer, tu não vai derrubar a gente, não. E eu acho que é isso que é os Jovens pelo Direito de Viver. A gente dar a mão, olhar para essa conjuntura e tentar passar por cima dela, né? Vamos falar um pouco agora sobre a resistência, então? Então... Falar de resistência. Quais são as redes de apoio existentes? Você citou aqui o papel da Igreja Católica, né? Para além da Igreja Católica, quais são as organizações existentes que servem como base para o trabalho do Fórum? Então, a Igreja Católica ela não está dentro do Fórum efetivamente, né? Ela foi a base para o meu coletivo, mas... advinda da Igreja Católica tem a PJR, que faz parte do FOJUP, e a PJMP, que é a Pastoral da Juventude do Meio Popular, e a PJR é a Pastoral da Juventude do Meio Rural, que faz parte. Entre outros coletivos, vou só citar o nome de alguns, nós temos a FASE, que é uma organização de apoio, tá? Ela cede alguns recursos como educadores para nos ajudar a pensar, a pautar, a elaborar algum tipo de projeto e tudo mais, até mesmo na nossa formação. Nós temos a equipe, que é a escola do Quilombo dos Palmares, e nós temos a Etapas, que também está junto conosco. Temos também o Centro Sabiá, e nós temos várias outras organizações de apoio, que eles vão me matar, porque eu não vou citar o nome deles, mas assim, são várias, mas assim, que faz essa teia. E junto com essas organizações de apoio, que como eu disse, assim, estão dentro do fórum, foram há 10 anos atrás, né, foi quem estava com a gente pensando o fórum e tudo mais, vem dando mecanismo junto com os coletivos, que somos nós, os grupos de base, né, os grupos que estão lá, formando e sendo formado no dia a dia enquanto juventude. Aqui eu acho que temos uma diferençazinha de idade, né? Já estou quase saindo da juventude, eu tenho 28 anos, mas assim, no IPJ a gente já vê uma grande quantidade de jovens adolescentes e de jovens, né, que estão sendo formados e assim, quando eu estiver saindo e tal, essas pessoas vão dar continuidade e tudo mais. Então, assim, há 10 anos atrás, 10, 11 anos atrás, essas organizações vinham pensando junto com aquelas pessoas dos nossos coletivos que estavam na época, né? Hoje já é uma nova roupagem, novos rostos, porque a juventude é isso, né? A juventude ela é passageira. A gente continua lutando por políticas públicas e tal, mas assim, os rostos vão mudando. E nessa questão, pegando esse gancho de resistência, mais cedo a gente vinha falando disso, né? Das grandes crises de ansiedade que nossos jovens, incluindo nós também, estamos passando. E também é conjuntural, infelizmente. O contexto, a pressão, as percas de direitos, parece que a gente está dando um murro em ponta de faca e está dando a cara a bater e só está levando tapa e ninguém está escutando. Isso tudo é muito angustiante. Isso é conjuntural. E isso está fazendo muito, muito, muito a nossa juventude, e nós que somos jovens, está cada vez mais com crise de ansiedade, está sentindo assim, essa necessidade realmente de gritar, de ser escutado, mas também a gente está vendo essa falta de escuta, né? E aí vem a questão da resistência. A gente sabe que isso está acontecendo, realmente dar as mãos, realmente continuar gritando, pautando, ocupando os nossos espaços de fato agora, né? Tipo, os nossos espaços em todos os cantos, nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais, nas associações de bairros, na Câmara dos Vereadores. Na universidade. Na universidade, principalmente. E aí é uma resistência mais árdua ainda. A gente também vinha conversando mais cedo da nossa juventude de interior.
que muitas vezes precisa se deslocar para a região metropolitana para estudar, para fazer uma graduação, para fazer um mestrado. E aí fica, assim, a mercê, mesmo que esteja em uma universidade federal ou estadual, mas fica à mercê de algumas bolsas, de algum projeto, de alguma coisa que é mínimo. Sim. Mas esse mínimo, se é tirado, faz com que essa juventude retorne para o seu território e não tenha como mais voltar. Eu digo isso como jovem de interior, que fiz minha graduação aqui na região metropolitana e estou lutando para concluir o meu mestrado aqui na região metropolitana e que, tipo, tem toda essa pressão e agora mais a pressão psicológica de, eu vou conseguir comprar o meu alimento próxima semana, eu vou conseguir bancar a minha pesquisa próxima semana e como isso vai ser. E isso é, assim, um viés dessa conjuntura toda, pegando essa questão psicológica, né? Tem várias as outras, como, tipo, um jovem negro que está andando pela rua e escuta alguma coisa, ter que se calar. Uma jovem mulher negra que está dentro do Uber, não vou citar nomes, mas esse é um fato que aconteceu de verdade, está dentro do Uber, ter que ser obrigada a se calar porque as ideias políticas são divergentes e está correndo risco, porque a gente sabe que é crime, mas a pessoa que está no poder deu carta branca para fazer o que quiser, né? Então, assim, esse nível de ansiedade, esse nível de medo aumenta e aí, tipo, a militância, ao mesmo tempo que o medo aumenta, ela tem que aumentar também, e aí a gente volta a fazer estratégias de base mesmo, estratégias de roda de conversa, de sensibilização, de grupo de escuta, né, para que a gente possa partilhar com o outro e, como disse, né, se reunir com os amigos, falar com os amigos, estar sempre junto de alguém, e isso também é um jeito de enfrentar essa conjuntura atual que não está fácil para nenhuma de nós. Para além do mês de agosto, que é o mês em que acontece o ato, né, e as atividades que precedem o ato, quais são as formas de atuação de vocês no decorrer do ano? Então, nós, né, do RUA, Juventude Anticapitalista, e eu acredito também que várias outras forças que compõem o Fórum de Juventude, a gente tenta atuar nos meios em que a gente está. Por exemplo, tem juventudes que atuam muito mais no seu bairro. Por exemplo, tem a Casa da Mulher do Nordeste, né, que é uma das organizações de apoio, que atuam lá em Passarinho com os jovens de Passarinho. A gente, como a gente vive muito mais assim, né, na universidade, a gente tenta, eu, por exemplo, que sou de uma universidade privada, que foi há muito tempo uma universidade elitista, que é a Universidade Católica de Pernambuco, e agora, em média, 200 jovens negros e indígenas, agora com essas bolsas que a universidade forneceu. A gente tem tentado criar mesas de debate. Quando ocorre, né, alguma lástima, né, que não está sendo muito difícil nessa conjuntura, a gente tenta fazer mesas, a gente tenta fazer assembleias, a gente tenta conversar, a gente leva para os nossos diretórios acadêmicos, a gente tenta sair um pouco dessas questões tão acadêmicas para trazer o que está justamente no nosso dia a dia, no nosso bairro, de como a gente pode se aquilombar, né? A questão do fórum, ela falou, o RUA enquanto dentro do fórum. Mas, assim, a questão enquanto Fórum de Juventude de Pernambuco, a gente, todo começo de ano, geralmente em março, no máximo em março, a gente tem uma grande reunião, né, uma grande assembleia com todos os coletivos. Geralmente a gente procura uma cidade mais central, então sempre fica pelo Agreste, Caruaru, Pesqueira, por ali, que é para ajudar a centralização de todos os coletivos. E aí a gente faz um planejamento de acordo com cada realidade de cada coletivo. Então, assim, se reúne por regiões nessa assembleia, e aí a gente vê tudo o que aconteceu no ano anterior, vê o que deve ficar e o que deve ser modificado, o que não deve ficar e o que deve ser acrescentado. E aí, com base nesse calendário, cada organização que está lá coloca um pouquinho da sua cara. Então, assim, se o IPJ tem tantas atividades para realizar por mês, então dentro dessas atividades a gente vai levar as pautas que está dentro do fórum. E aí, cada coletivo, em cada realidade sua, vai atuando enquanto fórum na sua realidade, né? E também tem as atividades regionais,
que são em conjunto, né? E aí nós temos algumas atividades que unem todo o Estado, e que aí são poucas, porque é uma demanda financeira muito grande, né, para se locomover e tudo mais, e aí é outro direito que muitas vezes nos é negado, é o direito ao território mesmo e o direito à cidade, ao campo, mas também assim, a locomoção, coisa básica. Então isso também nos é negado. Aqui na capital de um jeito, no interior de outro, mas isso é geral para Pernambuco inteiro. Então assim, através de rodas de conversa, através de campanhas de rua, a gente vai fazendo essa incidência enquanto fórum. A coordenação colegiada, né, se reúne mais vezes, e aí, enquanto a gente, junto com as organizações de apoio, que tem nos dado uma base muito boa, e aí a gente leva para os nossos territórios resultado das reuniões e tudo mais, e a tecnologia também está sendo uma grande parceira nessa questão de enfrentamento, né? Porque através da mídia, né, imediata, a gente consegue fazer muitas coisas, como campanhas, como pequenas vinhetas e material realmente para circular, para conscientizar os jovens e as pessoas que não estão na fase de juventude, mas que vê realmente que é necessário estar pautando isso com a gente e que não estão conosco, né? Então, assim, WhatsApp, Facebook, Instagram veio dar uma ajuda bastante nesse sentido. Então, também são meios... Bom, teria outro conjunto de discussão, de temas que a gente poderia tratar, como, por exemplo, esse da articulação do fórum com outras organizações, outros conjuntos, grupos sociais, etc., mas... O programa chega ao fim. Gostaria muito de agradecer a Adriele, Cássia. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.